Newton, Faraday, Copérnico, todos eles eram cientistas, mas cristãos. Concorda que a Igreja tem três desafios. Primeiro, a relação com a modernidade e com a ciência. Segundo, a relação com ela própria, como soube voltar à base e ao grupo e aproximar-se das pessoas, separou-se. E a terceira, o segundo desafio, é a relação com as outras religiões, nomeadamente com o Islã, que não se está a conseguir adaptar à expansão do Islã na Europa. Vejam, a primeira pergunta, se a proposta cristã ainda faz sentido. Reparem, eu não vim falar das minhas angústias pessoais, das minhas crises de fé, ou das minhas escolhas existenciais. Nem das vossas, não quero meter nas vossas. Acho que a proposta cristã, evidentemente, faz todo o sentido. Eu passei uma grande parte da minha vida a estudar o cristianismo, a história da Igreja, uma série de coisas. Quer dizer, a religião cristã é, mesmo para quem não acredita em Deus, é uma extraordinária construção histórica, pelo menos isso nós podemos dizer, uma revolução que ocorreu na Europa, como não existe nada que se equivalha, nada que se aproxime à revolução do cristianismo, nem à profundidade dessa revolução no espírito europeu, nada que se compare. Mas o meu ponto não era esse, o meu ponto era fazer um diagnóstico do ponto em que nós estamos hoje, da sociedade em que nós estamos hoje. Não é a minha opinião, não é se eu acho mal ou se eu acho bem. O que eu vejo, o meu diagnóstico pode estar errado, pode estar certo, mas pode estar errado, com certeza, também tem que estar aberto a possibilidade de estar errado, mas a maneira como eu faço esse diagnóstico, e estou acompanhado por muita gente que eu prezo, é de que essa proposta cristã apenas aparece como sucedâneo daquilo que foi originariamente. E originariamente era o quê? Era um princípio de organização, volto a dizer, da nossa vida. Não vi nada mais importante a organizar a nossa vida e a vida da coletividade, a vida da sociedade, a vida da comunidade política. Isso existe aonde? Nem eu tenho muitos amigos, felizmente, católicos, devotos e de algumas prelaturas, ordens, até mais associadas ao conservadorismo dentro da Igreja. Eu não conheço nenhum, e tudo gente muito inteligente, académicos, eu não conheço nenhum que me proponha uma reestruturação da ordem política mais compatível com... Pelo contrário, parece que o que sobrevive é o apelo do cardeal Ratzinger antes de ser Papa Bento XVI, que evidentemente a Igreja na Europa vai deixar de ser uma religião de massas. Enfim, o Ratzinger disse isso, não precisam de ir atrás de mim, disse isto em 2003, 2004, há muitos anos. E a Igreja estava, evidentemente, tinha uma vocação sobrenatural e, portanto, estava preparada, e eram agora, nós todos, membros da Igreja e tudo mais, que tinham que se ajustar a uma nova forma de existência. Antigamente mandávamos nisto tudo, e agora já não mandam. E, se calhar, haverá uma recuperação da autenticidade da vida em Cristo em voltar às margens da sociedade, em deixar de ser o mainstream. O Ratzinger foi Papa e não achava que íamos reevangelizar a Europa. Eu estava a contar ali ao Telmo, posso partilhar convosco, que eu escrevi um livro há 2 anos chamado Introdução ao Conservadorismo. E escrevi esse título, que é um título banal, mas o título, na verdade, é uma homenagem ao Ratzinger. Escreveu muitos livros, mas o livro mais emblemático dele, da obra dele, é um livro chamado Introdução ao Cristianismo. E, portanto, eu quis fazer essa homenagem. Porquê é que eu escolhi a Introdução ao Cristianismo para homenagear? O Introdução ao Cristianismo é um livro já muito antigo, dos anos 70 ou assim. E ele escreve um segundo prefácio à Introdução ao Cristianismo em 2004 ou 2005. Muitos anos depois da primeira publicação, ele volta a fazer um prefácio. E esse prefácio é muito curto, vocês podem ler, que lê-se um instante. Ele diz uma coisa muito interessante, ele diz assim: quando o muro de Berlim caiu e a ameaça do comunismo ateu, soviético, marxista, morreu, houve uma imensa oportunidade histórica para o catolicismo. A conversão de um continente inteiro, depois das trevas daquele ateísmo violento, totalitário. E, em 2005, portanto, 10 anos depois, ou assim, ou 15 anos depois, o Ratzinger, ele próprio, que sabia mais disto a dormir do que eu a viver 3 vidas, ele disse: nós falhámos. Isso falhou. Estão a ver? O Ratzinger que diz foi Papa. E ele é o primeiro a dizer: olha, isto, religião de massa já não vai voltar a ser. E, portanto,
eu talvez tenha um diagnóstico ainda mais pessimista do que o dele, mas parece-me que nós, por assim dizer, escolhemos esta via e desta via não queremos sair. Até porque não sabemos viver de outra maneira já. Nós já não sabemos viver de outra maneira. O esforço de adaptação a uma coisa muito diferente seria imenso. E se calhar, aos olhos da maior parte das pessoas, injustificável. Portanto, aqui a questão não é tanto saber se a proposta cristã ainda faz sentido ou não faz sentido. Claro que faz sentido. Para quem adere, para quem é crente, é uma, como hoje se diz, uma filosofia de vida completa. Com certeza que sim, faz todo o sentido. E tem momentos maravilhosos. Agora, a questão também já não é se a Igreja cometeu este erro de inadaptação aos tempos. A Igreja fez um grande esforço de adaptação aos tempos com o Concílio Vaticano II. Reconciliou-se com a democracia liberal, deixando para trás, por exemplo, aquilo que eu estava a falar há pouco dos sílabos do Papa Pio IX, reconciliou-se com a ideia de tolerância religiosa. Enfim, o esforço da Igreja para se ajustar ao mundo foi imenso. Parece-me. Eu acho que agora, 60 anos depois, por todos os méritos que houve à volta do Concílio Vaticano II, do ponto de vista da sobrevivência da cristandade, nós não podemos dizer que foi um sucesso. Porquê é que isso foi assim? A meu ver, porque a força daquelas revoluções foi avassaladora. Agora, nós temos que nos perguntar porque é que a força daquelas revoluções foi avassaladora. Porque é que a Igreja, que teve tanta gente brilhante ao longo de tantos séculos para lhe responder, porque é que as suas respostas foram sofríveis? Foram, em alguns casos, na maior parte dos casos, ineficazes, mas noutros em que as coisas passaram completamente ao lado. Vejam, há um grande problema quando nós estamos a tentar responder a movimentos históricos deste tipo. Até porque é preciso dizer que muitas das respostas a esses movimentos históricos foram crimes horríveis que se cometeram. Soluções políticas, movimentos sociais, ideias que foram invocadas em nome da moderação, da força daquelas tais revoluções, que deslizaram para crimes horrorosos. E é por isso que nós estamos todos traumatizados com tudo. O europeu é a criatura mais traumatizada que alguma vez existiu na história. Nós estamos traumatizados com tudo. E por isso, complexado, evidentemente, e por isso nós não sabemos que passos dar. Quando nós não sabemos que passos dar, porque não sabemos que direção assumir, nós ficamos no mesmo lugar. E é aí onde nós estamos. Nós estamos no mesmo lugar, perplexos, perante o que está à nossa volta. E não é sem razões. Agora, voltando ao mestre. Para o mestre, uma sociedade sem crenças não se consegue mexer. Não se consegue mexer. Agora vejam, nós não nos importamos com a nossa imobilização, porque nós encontramos tantos artefactos que põem a sociedade em movimento que é quase absurdo nos dizer que nós estamos parados. Como é que estamos parados? Nós estamos agora à beira de em plena revolução tecnológica que pode transformar a nossa própria humanidade de uma maneira radical, eu estou convencido disso. A revolução da inteligência artificial combinada com a revolução na robótica. Estão a ver? Mas porquê é que eu continuo a dizer que nós estamos imobilizados? Porque é o caso de uma revolução que nos vai apanhar como objetos e não como sujeitos dessa revolução. E, portanto, presumo que do ponto de vista da humanidade, da natureza humana, tal como nós a reconhecemos nestes últimos 16, 17, 18 séculos, esta revolução será radicalmente transformadora. E, portanto, será mais um passo para deixarmos de ser aquilo que fomos sempre. E era isto. Acho que fica dado o mote para a conclusão desta tertúlia. Já é meia-noite. Obrigado a todos que vieram. Obrigado ao professor Miguel Morgado. E estejam atentos às próximas iniciativas da Oficina da Liberdade. Obrigado.